Olá, meu nome é Saskia Lingner Otávio, sou graduanda em Educação Física para licenciados em Educação Física da Uniaselv. A nossa videoaula de hoje tem o propósito de mostrar o quão é importante o lúdico no meio aquático para crianças. Então esse é o nosso tema da videoaula, o lúdico no meio aquático para crianças. Quais são os objetivos da nossa videoaula? Primeiro, aprender os conceitos envolvidos nesse tema. Segundo, despertar os interesses dos profissionais e professores da área, natação, para o lúdico no ensino das crianças. E o terceiro, elencar e identificar as brincadeiras, jogos e os objetivos pedagógicos envolvidos neles na questão do lúdico, tá? E o que eles representam na vida para as crianças. O que é o meio aquático? Meio aquático é tudo que envolve água, né? Grandes águas, por exemplo, compreende piscinas, mares, rios, tá? E é um universo desconhecido para muitos e causa, por muitas vezes, medo nas crianças. Até por isso que muitos pais procuram a natação para colocar seus filhos para terem aula de natação. Porque de forma gradativa e na nossa proposta lúdica, existem estratégias para perder o medo e desenvolver as potencialidades psíquicas, sociais e motora. Tudo que é bom no esporte, numa atividade física, né? Para Campanisso, é um português, inclusive, um autor português, ele entende-se que a adaptação ao meio aquático é um processo que envolve a iniciação à natação, recorrendo ao domínio do corpo na água, com base nos objetivos de 5 domínios, que são o equilíbrio, a respiração, a imersão, a propulsão e o salto. Então, para ter essa adaptação ao meio aquático, uma das atividades físicas mais adequadas e indicadas para as crianças é justamente a natação. A natação é uma atividade física, né, tida como completa e harmoniosa, porque desenvolve corpo e mente, tá? A natação é uma das atividades que proporciona maiores benefícios ao desenvolvimento corporal e também possibilita ser praticada sem restrições, desde o nascimento, até porque no útero, né, a criança já está na água. Parece a mais indicada para a dinamização do potencial psicomotor do ser humano. Isso quem fala é o Damasceno, em 1997. Agora, uma pergunta, eu acho que é até o X da questão: por que ensinar natação através do lúdico? Ribeiro, em 2013, falou o seguinte: o lúdico, como método pedagógico, prioriza a liberdade de expressão e criação. Por meio dessa ferramenta, a criança aprende de forma menos rígida e mais tranquila e prazerosa, possibilitando o alcance dos mais diversos níveis de desenvolvimento. É o que a gente quer, né? Cabe, assim, uma estimulação por parte do adulto professor, né, o instrutor de natação, para a criação do ambiente que seja favorável à propagação do desenvolvimento infantil por intermédio da ludicidade. Então, o que eu quero frisar nessa fala da Ribeiro, que o lúdico é um método pedagógico auxiliar para o ensino, não é o único, mas para as crianças, pelo universo que elas vivem, pelo mundo de fantasias que elas vão acumulando ao longo da vida e pelos conhecimentos, o lúdico é uma das estratégias mais assertivas. A gente pode ser muito criativo na aula lúdica. Ela envolve jogos, brincadeiras, brinquedos, fantasia, músicas, contação de histórias.
e tudo mais. Algo que seja chamativo para a criança. O que vai acontecer se a criança gostar muito da aula? Primeiro, não haverá desistência. Segundo, esse é um fato muito importante a ser falado e que no projeto, da proposta do nosso projeto, está bem descrito. Toda criança que faz atividade física regularmente, já tem estudos científicos sobre isso, crescerá saudável e tem a possibilidade, o percentual muito menor em ser um adulto obeso, tá? Então, felicidade e um corpo são, mente e corpo são, né? E agora eu vou exemplificar para ficar mais fácil por que a gente deve ensinar as crianças, principalmente as crianças, os adultos também podem ter a ludicidade nas aulas, exemplos práticos da ludicidade na aula e quais eram os objetivos a serem alcançados pelo professor, tá? Surfando na piscina. O professor pega um tapete flutuante daqueles próprios da piscina, tá? Coloca a criança em cima, um de cada vez. O professor vai precisar do auxílio de um outro professor, às vezes um estagiário, né? Alguém que esteja já apto a isso, que tenha treinamento, que saiba o que está fazendo, e vai pedir para a criança tentar ficar em cima, em pé, em posição de surf, né? E o professor, juntamente com outro estagiário, vai conduzir o tapete até o final da piscina ou até que a criança perca o equilíbrio e caia, tá? Aí é a vez da outra criança. Qual que é o objetivo pedagógico disso? Desenvolver o equilíbrio. Esse é o principal. Certamente terão outros, né? Desenvolver o equilíbrio, aprender a esperar a sua vez, etc, etc. Mas o principal dessa atividade que eu trago seria o equilíbrio. E eu separei uma outra atividade como exemplo, que é muito legal, eu achei bem pertinente, porque cabe em todos os casos. Tem a criança que acabou de entrar na natação, a criança intermediária e a avançada, que é a pega bolinha. O professor pega uma bolinha, né? Um aluno de cada vez, também forma uma fila, e ele vai jogar essa bolinha que vai ficar no fundo da piscina. E ele vai pedir para cada aluno buscar essa bolinha, tá? Quais são os objetivos dessa situação? Primeiro, desenvolver a intimidade com o meio aquático e a respiração embaixo d'água. Mas como assim? Mas e a criança iniciante? Como é que fica nessa história? Então, tem várias maneiras. A primeira, a criança que já é experiente, ela vai, mergulha e respira, tranca a respiração, e respira e pega a bolinha nadando, volta e traz a bolinha. A segunda, ela tem medo de colocar o rosto debaixo d'água. Então, ela vai com o pé alcançar essa bolinha e com a mão vai trazer a bolinha pro professor. Mas assim a gente já vai estar incentivando ela a ter aquela intimidade toda debaixo d'água. E uma outra, talvez a intermediária, ela não consegue ainda mergulhar. Então, o professor solicita ela que ela se agache com a mãozinha, vai estar com o rosto já coberto na água, pega a bolinha e traz para o professor. Então, essa atividade cabe tanto para os iniciantes quanto para os alunos mais avançados, tá? Eu quero ressaltar, né, nessa videoaula, que não basta o professor, o instrutor de um esporte, de uma atividade física, ele ter o conhecimento somente do conteúdo em si. Eu vou ensinar o nado crawl, o nado borboleta, o nado peito. Eu vou ensinar, vou dar aula de hidroginástica. Temos que ter didática. E esta é uma ferramenta que facilitará a nós instrutores, nós professores,
a alcançar os objetivos que temos para com os alunos. Por exemplo, o pai colocou o aluno na aula de natação para ele perder o medo, porque cada vez que ele vai na praia, ele fica na areia, não consegue interagir com as outras crianças e tudo mais. Então, por exemplo, com essa brincadeira de pega-bolinha, certamente, com o tempo, de forma gradativa e cumulativa, ele terá experiências e aí sim conseguirá alcançar o objetivo que de repente é se soltar na praia, socializar e tudo mais que um esporte envolve, tá? Eu quero frisar novamente que professores têm que ser incentivados a procurar métodos pedagógicos que mais se aliam às aulas e os objetivos que têm, e que o lúdico é muito prazeroso para todos, tanto para o professor como para os alunos. Eu utilizei algumas referências, uma é a escola de natação, primeira fase de aprendizagem do Campanisso, tá? Utilizei também a importância do lúdico no processo de ensino-aprendizagem no desenvolvimento da infância, da Sueli Ribeiro, e utilizei também natação, psicomotricidade e desenvolvimento do Damasceno, tá? Eu queria agradecer muito a oportunidade de aprender sobre o tema, aprender sobre videoaulas, e espero que gostem e até o próximo trabalho.